Olá, seja bem-vindo de volta à nossa série de vídeos, onde nós estamos percorrendo os passos para que você consiga configurar um ambiente de GED, um ambiente de documentos controlados, né, gestão de documentos controlados no seu SharePoint usando o GED Fácil. Tá? Esse aqui é o vídeo 4, onde a gente vai configurar as entidades. E a gente já percorreu aqui 3 vídeos anteriores, como criar a biblioteca de documentos, como incluir e configurar a webpart do GED Fácil, e no último nós criamos os metadados. Tá? Então a gente vai focar agora nas entidades. Então, vindo aqui para o nosso site, lembrando aqui que a gente já configurou os campos, né? Então esses metadados aqui a gente vai usar nas entidades. E a gente vai entrar aqui na configuração das entidades. Veja que não tem nenhuma entidade ainda definida, né? E o que são entidades? As entidades são exatamente onde vai estar definido, onde vão estar definidas os parâmetros, né, para armazenamento desses documentos. Um GED pode ter várias entidades diferentes, né, e cada uma dessas entidades vai ter suas próprias características. Tá? No nosso exemplo aqui, a gente vai ter uma, algumas entidades que vão ser exatamente os departamentos onde a gente vai armazenar os documentos da qualidade. Então, cada departamento eu vou definir como uma entidade. Por que eu vou definir cada departamento como uma entidade, nesse caso aqui? Porque eu quero que o primeiro nível de pasta do meu GED seja exatamente o nome da entidade. Tá? Porque na entidade eu vou definir exatamente o primeiro nível da minha estrutura de pastas. Tá? Então aqui eu vou começando aqui, seguindo aqui o meu roteiro, definindo o primeiro nível, que vai ser o comercial. É só colocar aqui o nome da pasta, nome de exibição, e aqui tem alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é o configurar o nome dinâmico das pastas. Nesse caso, a gente não vai utilizar, tá? Porque é uma configuração um pouco mais complexa, então a gente vai mostrar isso num vídeo à parte. Mas para que seria essa configuração de pastas dinâmicas? Seria quando você tem um GED em que a primeira pasta são pastas dinâmicas, que são criadas dinamicamente de acordo com os metadados que você informa. Então vamos dizer, por exemplo, que você tivesse uma biblioteca de funcionários e o primeiro nível das pastas dessa biblioteca do funcionário era exatamente o nome do funcionário ou a matrícula. Então você pode criar esses metadados e criar a pasta dinâmica funcionário, e essa pasta você vai indicar aqui quais são os metadados que você vai utilizar para criar essa pasta. Tá? Então aqui eu não vou usar ele, eu também não vou usar o outro parâmetro, que é quando a gente trabalha com o nome do arquivo dinâmico. Quando é que a gente vai trabalhar com o nome do arquivo dinâmico? Quando a gente quer padronizar a nomenclatura de documentos. Então, por exemplo, se eu quiser que o documento, o nome dele, seja o código e o tipo do documento, eu poderia usar esses dois metadados para definir a nomenclatura do campo. Tá? Também não vou trabalhar com esse campo, a gente tem um outro vídeo onde a gente explica também como usar nomes dinâmicos nos documentos. Aqui a gente vai simplesmente definir o nome e a gente vai aqui partir aqui para editar a entidade. Então aqui na entidade a gente vai definir duas coisas: quais são os metadados dessa entidade e se eu tiver um fluxo de aprovação, qual é esse fluxo de aprovação. Então agora eu vou focar nas entidades. Tá? Então aqui vejam que a gente já definiu aqui quais são as entidades. Eu vou usar os metadados, eu vou usar código, tipo de documento como obrigatório, responsável e validade vai ser opcional, tá? Isso aqui a gente já tinha definido anteriormente. Então a gente vem aqui, ó, e simplesmente a gente vai adicionar, escolhe aqui, eu quero o código, vou definir que esse campo é obrigatório, tá? E vou salvar. Olha aqui, agora eu já tenho o código. Agora vou incluir mais um metadado. Próximo metadado que a gente tinha definido é o tipo de documento. Então a gente escolhe aqui, ó, tipo de documento, escolhe como obrigatório, já pode incluir os outros também.
Vamos, vamos colocar o responsável e vamos colocar o último aqui, que é a validade. Ok? Então, está definido aqui os quatro. Vou salvar e vou novamente salvar. Veja que está criada aqui a minha primeira entidade, que é a entidade comercial. Se eu voltar aqui agora e vir aqui em carregar o documento, eu vou ver que ele já vai aparecer aqui. Então eu já consigo criar. Veja que ele, quando eu vou carregar um documento, ele vai exigir que eu informe o código, vai exigir que eu informe o tipo de documento, quem é o responsável e a validade estão como opcionais. Tá? Então, essa parte aqui da configuração das entidades é basicamente isso. Então, você vai repetir para as demais áreas, vai repetir as outras áreas que estão aqui no exemplo, né? Então, no caso, qualidade, desenvolvimento, suporte técnico, recursos humanos, financeiro, vai repetir, todas as áreas vão ter os mesmos metadados e no próximo vídeo a gente vai definir, num vídeo mais à frente, a gente vai definir o fluxo de aprovação. O que é importante aqui? Algumas coisas importantes aqui. Eu defini aqui que o comercial tenha esses metadados. Quando eu definir os próximos, eu posso colocar os mesmos metadados para padronizar, então toda a empresa, todos os documentos da qualidade da empresa como um todo vão ter os mesmos metadados. Ou eu posso definir metadados que são específicos para documentos de um determinado departamento. Então, por isso que eu escolhi que cada departamento fosse uma entidade para poder ter essa liberdade de a gente colocar mais ou menos metadados conforme a necessidade específica de cada área. Uma outra razão é o próprio fluxo de aprovação, porque como a gente vai ver no vídeo mais à frente, aqui a gente também vai definir quem são os aprovadores e quem são os interessados. E claro, se eu defino isso em entidades diferentes, eu posso ter diferentes aprovadores e diferentes interessados para cada uma das minhas áreas.